é Sheila, tenho 38 anos e sou tatuadora. Eu tô gravando esse vídeo para falar um pouquinho da minha experiência que foi participar do Projeto Fênix. O projeto foi desenvolvido pelo Rick e pela Sandy no período de quarentena, que foi um período bastante difícil para mim. Como todo o comércio foi afetado pela quarentena, eu tive o meu estúdio fechado por 4 meses. Então eu me vi na situação de repente ficar em casa sem ter como trabalhar, porque eu dependo do meu cliente presencialmente para fazer uma tatuagem. E naquela situação de putz, o que eu vou fazer agora, né? Como vai ser esse tempo que eu tô aqui em casa? Eu sempre acompanho os posts, o Instagram do Rick. E quando ele fez uma postagem comentando que faria um projeto durante a quarentena para incentivar a galera, eu falei, que bacana, né? Vamos participar. Vamos se locomover, vamos sair da zona de conforto, vamos se permitir fazer coisas diferentes, né? E foi extremamente bacana, foi uma experiência muito legal no quesito de você se permitir desenhar coisas que não fazem parte do seu ambiente de trabalho, né? Tem coisas que eu desenho muito porque fazem parte de tatuagens comerciais, de projetos que tem mais recorrência, mas de repente você se vê na oportunidade de desenhar personagens, permitir ter um processo criativo diferente que você não tá tendo dentro do seu ambiente de trabalho. Então foi muito legal, porque quando eu faço um projeto de tatuagem, eu tenho um espaço muito curto de tempo para desenvolver isso e apresentar para o meu cliente. E o Projeto Fênix me possibilitou a desenvolver um projeto, por mais que fossem 2 semanas e fosse corrido, era um tempo muito maior do que eu costumo ter quando eu faço uma tatuagem. Então, eu pude fazer uma pesquisa teórica um pouco mais intensa, de repente fazer a pesquisa aliada a imagens, fazer os primeiros esboços, desenvolver mais esboços com base naquele primeiro desenho que eu achei que era legal e depois deu ideia para outras referências. Então, o processo criativo, ele me permitiu desenvolver as coisas com um pouco mais de cuidado, né, de atenção, porque o processo foi um pouco mais longo, né? Fazer model sheet, que era uma coisa que eu não fazia há muitos anos, fazia anos que eu não fazia um estudo de expressões para personagem, e o projeto me possibilitou fazer isso, então foi muito legal, né? Além disso, teve as lives que eram extremamente divertidas, deixam o clima um pouco mais leve, né? Tava tudo muito tenso com essa questão de quarentena. A troca no WhatsApp, muito bacana, a galera super receptiva. Então, assim, você postar um trabalho, as pessoas comentarem, tá todo mundo ali junto, se ajudando, tentando crescer. Então, isso foi, assim, muito legal. No primeiro projeto, a ideia era desenvolver um personagem ou uma criatura que tivesse como base uma fobia. Inicialmente fiz uma pequena pesquisa no Google, né, para saber quais eram as fobias que existiam, porque eu conhecia poucas, né, as mais comuns. A gente conhece medo de altura, medo de escuro, medo de lugares apertados. Enfim, como eu não tinha muito conhecimento, eu acabei fazendo uma pesquisa mais geral para saber quais eram as fobias que existiam e se existia alguma fobia que eu tivesse medo, né, que eu acho que seria bem mais interessante falar sobre algo que me incomodasse. Eu acho que seria um desafio maior, né? E acabei escolhendo a automanotofobia, que é o medo de seres articulados, seres inanimados, né? Essa questão de bonecos articulados, bonecos de porcelana, enfim. São seres que parecem muito com os vivos, mas não são. Então, eu acabei inicialmente fazendo uma pesquisa no Google, levantando algumas imagens. Usei como ponto de partida, quando eu comecei a desenvolver os projetos, um boneco articulado que eu tenho aqui no meu estúdio, que é utilizado para a gente desenhar. Todo desenhista, pelo menos, né, conhece um bonequinho desse. Então eu acabei criando a doll
que é uma boneca articulada e foi criada por um titereiro, essa questão de ter alguém que manipula um ser que não é real, mas eu me inspirei bastante nas bonecas de porcelana, que tem toda essa questão da delicadeza, de parecer algo frágil, né? E normalmente são bonecas onde só a parte da cabeça é mais detalhado e o corpo é um pouco mais simples, então eu acabei deixando o corpo dela de madeira, que eu queria que remetesse a esses bonecos articulados aqui. A ideia realmente era representar algo que fosse, no primeiro momento, né, se você olhasse só o rosto dela, algo muito encantador e enigmático, mas que trouxesse esse desconforto, né? Afinal de contas, é um ser inanimado que busca ser real. E ela busca um coração, porque ela descobre que o que falta para ela ser de verdade é um coração, que ela é o que ela não tem, né? Só que não é só isso que faz com que ela se tornasse real, né? Enfim, foi um projeto bem bacana desenvolver. Eu desenvolvi o desenho no meu sketchbook, foi o primeiro que eu acabei fazendo somente no meu caderno, os outros eu acabei fazendo à parte, mesmo como se fossem ilustrações avulsas. Mas foi bem interessante. Eu gosto muito dessa questão de bonecos articulados, mas me encanta e me aterroriza um pouco essa questão deles serem representados tão fiéis à figura humana e não serem de verdade. O tema do segundo projeto era desenvolver o super-herói e para mim foi o mais divertido de todos de desenvolver, porque tem a ver muito com coisas da minha origem, né? Eu tenho origem japonesa por parte do meu pai, né? E eu não queria ser tão literal a ponto de fazer um super-herói que parecesse o Superman ou a Mulher Maravilha. Eu queria um super-herói diferente. E eu gosto muito da cultura japonesa em questão das lendas urbanas. Elas são muito ricas e aterrorizantes ao mesmo tempo. Então eu sabia que tinha que ser, que eu iria fazer alguma coisa nessa linha, mas eu ainda estava muito crua a ideia inicialmente. Quando eu comecei a fazer os primeiros esboços, o que veio na minha cabeça foi ser um transmorfo, né? Eu queria que fosse uma figura humana com um animal. Inicialmente eu me inspirei nos meus gatos, eu tenho 2 gatos, e achei que ficaria muito interessante fazer um ser que fosse mais ou menos nessa pegada visual, assim. Comecei a montar uns esboços, enfim, achei que a ideia seria bacana e comecei a fazer uma pesquisa um pouco mais apurada em relação às lendas japonesas, porque isso ainda estava apitando na minha cabeça e eu achava que tinha que ter alguma referência, mas eu não sabia como juntar isso com os gatos e acabei fazendo uma pesquisa mais apurada e acabei chegando nas raposas, né, nas kitsunes. As lendas japonesas falam que as raposas sempre são seres muito maldosos, eles são ladrões, não são seres confiáveis, enfim, a figura da raposa não é relatada nos contos de uma forma tão bonita assim. Mas me encanta a figura da raposa, né? Porque eu acho que ela tem essa questão muito enigmática, esse olhar, enfim. E acabei optando por fazer uma kitsune, um personagem transmorfo, que seria um humano com uma raposa, mas que tinha como base um mundo místico dos yokais, que são esses seres, são esses monstros, né? Então, fiz alguns esboços. No início tinha ainda muito essa questão de parecer um gato. Inicialmente eu não tinha decidido se seria uma personagem feminina ou masculina. Acabei optando por fazer um personagem masculino. Eu queria um personagem que transparecesse um pouco de androgenia, né? Que é uma coisa bastante ligada à cultura do Japão. Então acabei fazendo esse personagem, esse jovem rapaz, que tem umas feições mais delicadas, mas é um monstro de certa forma. A história fala desse yokai que acaba caindo no mundo dos humanos, se depara com um fatídico acontecimento e acaba tendo que tomar uma decisão importante e ele escolhe se tornar um herói, vamos dizer assim. Foi extremamente divertido e inovador desenvolver um projeto do zero, o personagem, a história, a saga do herói. Isso é uma coisa que eu fiz, mas há muitos anos atrás, então de repente você parar e fazer algo desse tipo de novo foi muito bacana. Então esse eu quero dar andamento sim.
O terceiro projeto foi desenvolver duas personagens com base numa narrativa que a gente recebeu. Nessa narrativa tinha alguns detalhamentos específicos, né, que as personagens deveriam ter, mas como o vestuário não mencionava idade, nem gênero, tinha algumas características que a gente tinha que colocar nos nossos personagens. E para mim esse foi o desafio mais difícil entre os projetos, porque diferente dos outros que a gente recebia um tema, esse a gente já tinha um direcionamento, né, da onde partir e qual que deveria ser o resultado, né? E o bacana de ver esse projeto sendo desenhado por todos os alunos que estavam participando é que cada um enxergou as suas personagens ou seus personagens de uma forma muito específica. E por mais que a gente tenha recebido o mesmo briefing, né, a gente tinha as mesmas características para seguir, saíram personagens muito, muito distintos. Bom, a narrativa trazia dois personagens, um era um humano, não mencionava se era uma menina ou um menino, eu escolhi fazer uma menina. Essa é a Zoe, uma humana bem comum, vamos dizer assim. Eu queria que transparecesse uma menina bem ingênua, do interior, enfim, vamos dizer assim, uma nerd, né, que vive uma vida muito comum e de repente se depara com um episódio muito mágico, né, encontrar uma criatura mística no momento que ela não espera. Da narrativa também trazia como detalhe, né, um pingente que foi lhe dado pela sua avó. Eu fiz o pingente, fiz uma pesquisa sobre joias também, sobre pedras, todo o desenvolvimento do projeto, eu procurei sempre estar buscando referências, não só visuais, mas referências também escritas, de significado, para poder desenvolver algo que tivesse uma base mais literária, não só visual, né? No caso do ser místico que a gente teve que desenvolver, essa daqui é a Physis, na narrativa falava que ela tinha asas, tinha escamas pelo corpo e tinha alguns ornamentos dourados, né? Bom, essa foi um desafio bastante grande, porque juntar tudo isso dentro de uma personagem, não ficar parecendo uma confusão visual, foi bastante difícil, assim. Foi uma das que eu mais desenhei alguns esboços, mas a única coisa que eu tinha certeza que eu queria que ela tivesse é que as asas não fossem nas costas. Essa era a única certeza de todos os sketches que eu montei, que as asas seriam diferentes. Bom, Physis é uma palavra grega que significa natureza, e como ela é descrita como ser místico e que a descrição dela me remeteu a um ser divino que carregava fisicamente no corpo características de animais, de seres distintos, né, asas, de seres que voam, escama, né, seres aquáticos. Eu procurei pensar no nome que representasse isso também, essa questão do nome não ser somente um nome. Então, Physis significa a natureza, mas num sentido mais amplo, ela também significa a origem de todas as coisas. Então, eu busquei todos os personagens, eu acabei buscando que seus nomes representassem alguma coisa e que tivesse um significado, não simplesmente fosse algo, só um nome comum. E uma coisa que eu procurei fazer, deixá-la um ser bem alto em comparação a uma menina, né, a Zoe. Então, elas têm alturas bem diferentes, essa questão de grandeza, enfim, de transparecer que é algo muito místico de outro mundo e algo muito mágico. Todos os meus trabalhos eu procurei fazer em lápis de cor, e canetas marcadoras e sketch. É uma técnica que eu gosto bastante de desenvolver, então eu procurei escolher uma técnica que eu tivesse bastante conhecimento para eu poder desenvolver um estudo apurado de sketch, de model sheet, de pesquisa literária para poder desenvolver os projetos. O quarto projeto era desenvolver 3 personagens para o Arca Game. A gente recebeu um briefing do que seria o enredo desse game e o Rick havia desenvolvido 2 personagens que fariam parte, né, do game. Então a gente tinha um direcionamento visual de uma certa forma do que poderia ser esse Arca Game. Como se tratava de um tema mais futurista, eu acabei me inspirando em alguns filmes como Blade Runner, Star Wars, filmes mais futurista, visual mais cyberpunk, acabei inspirando para fazer os personagens.
E como eles tinham diferentes etnias, eu acabei fazendo uma pesquisa um pouco mais detalhada em relação a vestuário, em relação à altura, características físicas, para poder montar os 3 personagens e eles terem características visuais diferentes uns dos outros, né? Que eu acho que é a parte mais importante nesse projeto. Então a gente tinha o Dr. Ravi, que é um indiano. A gente tinha que desenvolver um general, Ethan Rider, que tinha algumas características também que estavam descritas no briefing pra gente. Esse foi o primeiro esboço dele, mas que não resultou no projeto. Eu acabei refazendo e chegando nesse projeto. E por último, a gente tinha que desenvolver um personagem que fosse, vamos dizer assim, um experimento, e era o que a gente tinha mais liberdade para poder criar, né? Você não tinha tantas características específicas para poder seguir, então a gente pôde criar algo do zero. Então eu acabei optando por fazer uma personagem feminina, uma jovem de 15 anos, que tem como característica braços mecânicos, e acabei me inspirando nesse mundo do cyberpunk futurista para poder criar os personagens. Nossa, foi incrível participar. Obrigado pela iniciativa, Rick e Sandy. Obrigada por todo mundo, né? Todo mundo, a gente estava no mesmo barco, querendo fazer dessa quarentena um ambiente mais produtivo. Então, eu acho que a gente alcançou a meta, assim. Para minha surpresa, eu fiquei em 3º lugar. Não tinha essa pretensão. Na verdade, a minha pretensão era desenvolver alguma coisa diferente na quarentena, né? Desenvolver algo, na verdade. Não ficar só parada, porque se torna extremamente cansativo nessa questão de você, putz, eu preciso fazer alguma coisa, mas eu não sei o que. E o projeto, ele veio para isso, né? Para me tirar da minha zona de conforto, são coisas que eu não tinha o hábito de desenhar, e me tornar produtiva, que até então a quarentena, enfim, deixou todo mundo assim sem chão, e o fato de ter que desenhar todo dia para desenvolver o projeto foi o que colocou o trem no trilho, vamos dizer assim. Então foi muito legal mesmo. E é isso, esse ano quero estudar escultura novamente. Rick, me aguarde aí que estarei fazendo aula com você em breve. E obrigada por tudo, foi um prazer. Beijos!